O ministro Gilmar Mendes se posicionou sobre a divulgação das mensagens atribuídas ao banqueiro Vorcaro nas redes sociais. O decano do Supremo afirmou, acho que a gente tem até imagens, que a exposição de diálogos privados representa uma violação ao direito à intimidade e ultrapassa os limites da Constituição. Abro aspas aqui para Gilmar Mendes: a exposição pública de conversas de cunho estritamente privado, desvinculadas de qualquer ilicitude, constitui gravíssima violação ao direito à intimidade, uma demonstração de barbárie institucional que transgride todos os limites impostos pelas leis e pela Constituição, fecho aspas. O ministro também relacionou o episódio à Semana do Dia Internacional da Mulher, esse domingo, dia 8 agora, destacando que parte das conversas divulgadas envolve os diálogos justamente entre Vorcaro e a Marta Graeff. Quer dizer que ele vem a público, vai comentar e fala sobre esse ponto do escândalo e do conteúdo das mensagens? Pois é, para o ministro Gilmar, né, o ministro Gilmar está muito preocupado com a barbárie institucional da divulgação das conversas íntimas de Vorcaro com Marta. Assim, a gente está falando de rombo de 40 bilhões do FGC, 129 milhões de contrato com a mulher de Alexandre de Moraes. O Toffoli relatou, apesar do taiaiá, né? A gente está falando de um sicário ali que estava falando em quebrar dente de jornalista, mas, pelo visto, para o ministro, Peleleca já é demais, né? É isso que o preocupa. E vamos lá, gente, ele ainda dá essa sacada aí, né? Na Semana do Dia Internacional da Mulher, precisamos debater a questão da intimidade das mulheres, né? Da importância de reservar a intimidade das mulheres. Fala sério, hein, ministro? Fora que, vamos lembrar que quem é a Marta, né? Quem é a Marta Graeff? Quem é que é essa mulher? Ali nas próprias mensagens de Vorcaro, eles discutem, por exemplo, acabar com a reputação do ex-marido de Marta, né? Que era o jogador, ali o ex-jogador da NBA. Então ele fala que gastaria até 50 milhões de dólares para simplesmente acabar com a imagem desse ex-marido dela. Então, assim, também vamos combinar, né? Tudo ali que era discutido. E mais, ali está se falando, sim, de ministros do Supremo, de autoridades. Então, o que o ministro deveria estar preocupado, né, nessa história, se a gente fosse um país sério, era assim, de que Marta fosse interrogada. Marta fosse interrogada. Ela é uma testemunha mais do que relevante nessa história toda, né? Quem é Alexandre Moraes? Quem é o tal do Alexandre que aparece numa outra conversa? Era isso que o ministro deveria estar preocupado. Quem é o Hugo a que o Vorcaro se refere? Então, ao invés de estar preocupado com isso, ele está muito chocado com as, né, ele falando ali de Peleleca. É isso que o choca. E ainda traz essa cartada de defensor das mulheres. É de lascar. É de lascar. Marcelo, você não estava aqui ontem, a gente comentou muito por cima, ainda não tinha essa nota de Gilmar, mas sobre justamente qual o interesse dessas mensagens em preservar questões íntimas. Fato é que ninguém quer nem saber, né, como que era a relação íntima do casal, mas essas mensagens entre ele e a ex-noiva, então, traziam muitos detalhes práticos que interessam, sim, a investigação, né? Pois é, eu fui olhar o post, né, o tweet do ministro Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes, vocês sabem, ele é comentarista político, organizador de eventos em Portugal, enfim, tem uma série de atividades. Nas horas vagas, eu acho que ele é ministro do Supremo. E aí, encontrei com mais de 20 mil curtidas um comentário da minha querida amiga Ludmila Lins Grilo, que é juíza aposentada, né, de forma absolutamente abusiva, por iniciativa do senhor Alexandre de Moraes. Ela hoje mora fora do Brasil, né? E ela diz o seguinte: o artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional proíbe que magistrados manifestem opinião sobre quaisquer casos em andamento, como esse, sobre o qual o senhor Gilmar Mendes, acabou de opinar. E aí ela junta um print do artigo 36 da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, dizendo
exatamente isso. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem. Então, o senhor Gilmar Mendes, dentre outras leis que ele descumpre, está a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Eu achei curioso essa preocupação com a exposição da namorada do Vorcaro, mas ele esqueceu de mencionar um outro trecho em que o Vorcaro manda moer de pancada uma empregada dele, né? Então, uma mulher que não mereceu do senhor Gilmar Mendes a mesma preocupação do que a namorada do Vorcaro, né? Eu não lembro aqui o nome da moça, eu acho que é mencionado, né, na conversa, mas ele fala com o sicário, né? Aquela empregada tem que moer de pancada aquela mulher. Então, o senhor Gilmar Mendes considera como barbárie institucional esse fato, né? Alguém precisa dizer para ele, senhor Gilmar Mendes, barbárie institucional é a possibilidade de, daqui a 3 dias, 4 dias, na próxima sexta-feira, um juiz que recebeu 35 milhões do réu participar do julgamento, participar da decisão de manter ou não manter esse réu preso preventivamente. Isso é a barbárie institucional, que o senhor Toffoli ainda não tenha sido afastado desse processo e que vá participar do julgamento da questão da prisão preventiva. Isso é barbárie institucional. Isso é a prova, mais uma, de que as nossas instituições estão hoje absolutamente disfuncionais. É isso. Julie, às vezes é tão ruim quanto, né, algumas declarações ou posicionamentos de ministros são outros colegas que estariam ali justamente para causar uma discussão, colocar freios, contrapesos, como a gente diz, estão ali para ser cúmplices, para fechar os olhos ou para dar declarações vagas, vazias, perto do peso, né, do absurdo todo que estamos acompanhando. Me parece uma quadrilha, né? E eu acho que, como eu disse, a Polícia Federal falou que essas conversas que a gente teve acesso são apenas 30% de um telefone, ou seja, tem mais telefones e milhares de outras conversas, inclusive que a Polícia Federal falou que são muito mais, danosas para a República. Ou seja, né, vem aí Gilmar, né, nos telefones de Vorcaro, porque ele está tão... na verdade é que esses textos de Gilmar Mendes no X são uma vergonha alheia. Eu não sei se é o ChatGPT, cada um é pior que o outro, cada um me dá ânsia de vômito. Não foi violência nenhuma com mulher nenhuma. Sabe qual foi a violência? As pessoas que tiveram seu dinheiro roubado por esse banco, né? Esse cosplay de banqueiro. Sabe que foi violência, né? Os fundos de pensões que sumiram para ir no apartamento que essa mulher mora lá em Miami, né? O negócio dela dizem que foi feito com esse dinheiro também. Aquela pataquada daquele noivado cafona, isso que é violência, porque nenhum dinheiro pertence nem a ele, nem a ela. A partir do princípio que nenhum dos dois fez esse dinheiro com o próprio suor, com o próprio talento, entende? Não, isso não é violência. A gente ficou sabendo de muita coisa. Violência era o que ela e o Daniel estavam planejando fazer com o ex-marido dela. E, aliás, uma coisa me chamou muita atenção que eu disse ontem. O Daniel estava disposto a gastar 50 milhões para inventar algo, para botar o ex-marido dela na cadeia, esse ex-marido que tem guarda da filha, tá? E que ela deu a guarda da filha, ela queria só dinheiro na separação, foi isso que eles falaram. Então, o ex-marido ficou com a guarda.
Ia botar simplesmente aqui. Ele falou assim, o Daniel conversando com ela, vou inventar uma história, vamos começar no Reddit, inventar aquele bate-mulher, sei lá o quê. Aí ela fala, não, amor, tem que ser aqui nos Estados Unidos. Aí o Daniel vira e fala, mas os Estados Unidos não pode, porque tem a Interpol. Lá no Brasil eu consigo manipular a mídia e a polícia. É isso que o Daniel fala. Ou seja, nossa, é uma santa essa moça, né? Parece até que ela não sabia com quem ela estava lidando. Então, menos, senhor Gilmar Mendes, violência é o que a gente sofre na mão de vocês todo dia aqui nesse país. Estou pedindo para Carla puxar aqui, Paula, para a gente jogar a Júlia e Marina, você que nos acompanha, Marcelo, a foto rapidamente desse jogador de basquete, ele é bastante conhecido nos Estados Unidos, ex-NBA, Vorcaro prometeu... Falar uma coisa. Pode falar, Júlia. Não sei, ele é americano, mas acho que tem tradução, ele me segue, eu já fiz um vídeo ontem que já está quase 1 milhão e ele botou karma e sei lá, ele falou, karma está funcionando. Então eu ganhei um fã, mas enfim, eu sou pró-verdade hoje, um jogador de basquete, então sinto muito pelo que você iria passar na mão desse bandido. É só um complemento também, nesse processo, né, que ela perdeu ali a guarda da filha, uma das coisas alegadas pelo juiz que acabou decidindo que a filha ficaria com ele seria porque a exposição nas redes sociais da garota, então tem ainda essa questão, né? Então é isso, a gente está tratando de uma mãe mesmo que perdeu a guarda da filha e que agora queria, porque tudo tá aí, manchar a reputação e colocar na cadeia o pai da filha, né? Então também é bem pesado. Pois é, o nome dele é Rony Seikali. Né? A gente atrai aquilo que a gente é. Me desculpa, a única vítima que tem aqui somos nós, brasileiros de bem, e todas as pessoas que foram lisadas por esse cosplay de banqueiro. E em mensagem, Paulo Vorcaro falou, ele não dura um round comigo para namorada com relação ao Seikali, esse jogador, e estava prometendo investir 50 milhões de dólares para prender justamente o ex-marido da então noiva dele. Você percebe que o Vorcaro é um mafioso nojento, porque além de estar traindo a mulher que ele dizia amar, ele queria colocar na prisão o ex dela, oferecendo 50 milhões de dólares para incriminar uma pessoa inocente, porque, veja, ele não tinha feito crime algum e estava tentando incriminar o rapaz não, o homem, de qualquer jeito por ciúmes. Olha que coisa mais feia. Eu queria saber o que o senhor Gilmar Mendes, que fez esse textinho aí patético, pensaria disso. Veja, ele que está falando de defesa das mulheres e tudo mais, o que ele acharia, né, de um namorado, de um noivo, marido, não sei o que esse Vorcaro era da Marta, de buscar incriminar um ex dela. Para mim é um machismo claro. Mas assim, sobre essa nota do Gilmar Mendes, me preocupa muito. De verdade, do fundo do coração. Quando eu vi essa nota, me deu um frio na espinha, porque eu senti que era um ensaio. Um ensaio para anular tudo. Gente, a Lava Jato, ela foi totalmente anulada por muito menos. Porque tinha conversas entre juiz e promotor, coisas que não tinha nada a ver ali. Falou que era tudo parcial, anulou tudo, soltou os corruptos, devolveu o dinheiro para eles e agora temos aí presidente Lula de volta ao poder. Então, pro Gilmar Mendes anular tudo com uma desculpa de esses vazamentos são ilegais, prejudicaram uma pessoa inocente, inventar qualquer desculpa para anular tudo numa canetada e voltar a estaca zero, anular as provas que foram conseguidas até agora, porque se recomeçar o processo, tudo isso que a gente está vendo não poderá ser usado novamente. Então, sinceramente, eu lamento muito essa nota, mas eu lamento mais ainda pelo histórico do nosso país que nós tivemos. Porque, na minha visão, isso parece ser um ensaio para o que está por vir. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.